Mais uma aula do nosso curso de Geometria Plana. Na aula passada nós demos uma visão geral sobre polígonos com qualquer quantidade de lados, chamado N lados. Hoje nós vamos falar sobre a quantidade de diagonais de um polígono, de qualquer polígono com qualquer quantidade de lados. Se você simplesmente decorar a fórmula, vai ficar muito raso, você até consegue resolver as questões. Porém, se acontecer de você esquecer a fórmula, você não vai conseguir resolver a questão. Então, além de simplesmente passar a fórmula, eu vou passar para vocês nessa aula a demonstração da fórmula. A demonstração é tão simples que vale a pena você dar uma atenção especial a isso, porque caso você esqueça a fórmula, você facilmente pode lembrar a demonstração e encontrar a fórmula ali na hora que você estiver fazendo a prova, é uma coisa rápida. E além disso, eu vou passar também aqui nessa aula alguns exercícios para você ver na prática a aplicação desses conhecimentos em exercício, como é cobrado numa prova. Então vamos lá. Diagonais de um polígono convexo. A diagonais aqui eu estou falando da quantidade de diagonais de um polígono convexo. O que são as diagonais? É o segmento de reta que liga um vértice a um outro vértice não vizinho. Então esse segmento de reta que vem daqui até aqui. No caso desse polígono aqui, o segmento de reta que liga esse vértice a todos os outros vértices não vizinhos. É claro que desse vértice aqui também tem as suas diagonais, ó, aqui, aqui, essa aqui já foi, e desse vértice aqui também tem as suas diagonais. Então aqui, ó, eu liguei todas as diagonais, no caso aqui um quadrilátero e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, um hexágono. Triângulo não tem como eu fazer isso, porque de um vértice não tem nenhum outro vértice que não seja vizinho, porque se eu ligar um vértice a um vértice vizinho, não é uma diagonal, é um lado. Então vamos lá, a fórmula logo de cara você já vê. Esse D é a quantidade de diagonais e N é o número de lados. Então o que essa fórmula nos diz? Eu tenho o número de lados e quero saber a quantidade de diagonais. E como que a gente chega nessa fórmula? Eu vou explicar aqui para vocês, explicar aqui que tem um espaço melhor. Desenhei aqui um hexágono. De cada vértice aqui do hexágono, eu puxo aqui um segmento de vértice, um segmento de reta para os vértices não vizinhos, que são as diagonais. Nesse caso aqui, eu puxei 3 segmentos de reta. O hexágono ele tem 6 lados, e na aula anterior a gente viu que a mesma quantidade de lados é a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos também. Então, se ele tem 6 lados, ele também tem 6 vértices. Então, um polígono ele tem N lados, N vértices. Então, vai ser N vezes a quantidade de diagonal que sai de cada vértice. E a quantidade de diagonal é o quê? É a quantidade de vértices menos 3, porque o próprio não conta e os dois vizinhos também não contam. Então, N que multiplica N menos 3. Sendo que para cada diagonal, a diagonal vai, mas ela também volta. Desse para cá ela volta. Então, cada diagonal, se eu fizer isso, ela vai ser contada 2 vezes. Para corrigir isso, a gente divide por 2. Então, aqui a gente chegou à fórmula da diagonal. Peguei a quantidade de vértices, que está aqui, são 6, contei quantas diagonais cada vértice tem, a quantidade de diagonais é a quantidade total de vértices do polígono, menos 3, porque o próprio vértice não conta e os dois vértices vizinhos não contam, sendo que como cada diagonal é contada 2 vezes, a gente corrige isso dividindo por 2. Você sabendo isso daqui, caso você esqueça a fórmula, que é provável, é comum a gente esquecer a fórmula, que é muita fórmula que tem na geometria, a gente esquecer essa fórmula, a gente rapidinho chega à conclusão disso. Então vamos fazer um exercício aqui rápido, de exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Esse exercício aqui, olha. Quantas diagonais tem um heptágono? Heptágono, lembrando da aula anterior, é o polígono com 7 lados. Então, vamos fazer aqui o exercício. Vou copiar aqui. O ideal para quem está começando a aprender uma matéria, que vai fazer a fórmula, é sempre copiar a fórmula e depois ir trocando as letrinhas pelos números, e não olhar a fórmula e jogar direto os números. Por quê? Quando você copia a fórmula, então quando você faz a fórmula de cabeça, você memoriza, aí na hora de fazer o exercício, você lembra a fórmula, você escreve a fórmula com as letrinhas e depois vem substituindo, principalmente quando a gente está aprendendo a matéria. Fazendo isso ajuda a gente a fixar a fórmula na mente. Então vamos lá. Número de diagonais
é igual ao número de lados que multiplica o número de lado menos 3 dividido por 2. Número de diagonais é o que eu quero saber. Eu sei que são 7 lados, o exercício falou de heptágono, multiplicado pela quantidade de lados menos 3. A gente já viu o porquê desse menos 3. O próprio vértice não conta, e os dois vértices vizinhos também não contam. Dividido por 2. Então vai ficar assim. 7 menos 3, 5. 7 menos 3, 4. 7 que multiplica 4 sobre 2. Eu posso simplificar esse 2 com esse 4, vai dar 2. O resultado aqui é 14. Então o número de diagonais é 14. Esse então é a resposta da questão. Ó. D é igual a 14. Vamos fazer essa outra questão aqui, um pouco mais elaborada, para a gente treinar aqui nossos conhecimentos, expandir a nossa mente em relação ao assunto. Qual o nome de um polígono com 9 diagonais? Se fosse um polígono com 9 lados, ele se chamaria eneágono. Isso daí pode ser colocado numa questão de múltipla escolha para te confundir. Você lê a questão e uma das respostas é eneágono. Você já vai lá e marca e nem se liga que ele está perguntando as diagonais e não os lados. Então o que acontece? Tendo o número de diagonais, você vai ter que descobrir a quantidade de lados, aí sim você vai marcar, vai responder ali qual o nome do polígono, vai saber quantos lados tem o polígono para dizer o nome dele. O nome dos polígonos a gente viu na aula passada, dependendo da quantidade de lados. Então, nessa fórmula aqui, a gente tem a quantidade de diagonais, a incógnita vai ser o n. Então vamos copiar aqui a fórmula. Diagonais é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Esse d aqui é 9, então a gente já pode substituir direto aqui, ó, 9. Vamos trabalhar agora a fórmula. N vezes n, n ao quadrado. Multiplicação aqui em chuveirinho. N vezes 3, menos 3n. Isso tudo sobre 2, igual a 9. Esse 2 passa para cá multiplicando. Então aqui desse lado vai ficar 18. Esse 18, aqui a gente já percebe que vamos formar uma equação de segundo grau. Então já vamos jogar esse 18 para cá para a gente ter a nossa equação de segundo grau bonitinha. Vai ficar assim, olha. N ao quadrado menos 3n menos 18 é igual a 0. Então a gente tem aqui, resolvendo essa equação de segundo grau, a gente encontra o valor de n. Vamos fazer por Bhaskara. Se você tem alguma dúvida de como resolve a equação de segundo grau, dá uma olhada lá na playlist de função de segundo grau. Uma das primeiras aulas, ou a primeira aula, se eu não me engano, é a aula em que eu ensino a resolver equação de segundo grau. Vários métodos de resolução de equação de segundo grau. Muito detalhada, muito boa, vários macetes, vale a pena dar uma conferida. Fazer por Bhaskara aqui. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. B quem é? Menos 3. Então eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 18. Se você tem dúvida quem é A, quem é B, quem é C, da onde veio esses valores aqui, confere lá a aula. Tá na playlist de função de segundo grau. Fazendo essa conta aqui, menos 3 ao quadrado, eu tenho 9. Menos 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 18, eu vou multiplicar 4 com 18 e o sinal vai ser positivo. Então vai ficar assim. 18 vezes 4. 8 vezes 4 é 32. 4 vezes 1, 4. Com 3 aqui, 7. 72. Então vai ser 9 mais 72. Aqui, ó, delta é igual. Isso é igual a 9 mais 72, 81. E n, como é que a gente faz para achar n? N é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. B quem é? Menos 3. Então vai ter menos 3 mais ou menos raiz de delta, que é 81, sobre 2 vezes 1, que é A. Acabou o espaço aqui, vamos vir para cá. Essa daqui a gente já resolveu? Então eu tenho aqui que
Menos com menos 3, n é igual a 3. Mais ou menos, raiz de 81, 9. Dividido por 2. Então aqui eu tenho, daqui eu divido em duas partes. 3 mais 9 dividido por 2 e 3 menos 9 dividido por 2. 3 mais 9 sobre 2. 3 menos 9 sobre 2. 3 mais 9, 12. Sobre 2, 6. 3 menos 9, menos 6. Sobre 2, menos 3. Então a gente achou duas respostas, N1 e N2, como era de se esperar com uma função de segundo grau. Tendo achado duas respostas, a gente quer saber quantos lados tem um polígono. Não existe polígono com lado negativo. Então esse menos 3 aqui morre, essa solução aqui morre. Então o que vale é 6. Então esse polígono ele tem 6 lados. E qual o nome de um polígono de 6 lados? Qual o nome de um polígono com 9 diagonais? 9 diagonais, polígono 6 lados. Então a resposta é hexágono. Se esse canal estiver te ajudando, contribuindo com você, contribuindo com a sua formação, com a sua mente, que você me ajude também, simplesmente se inscrevendo no canal e compartilhando o canal com seus amigos. O canal ele não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, está começando agora, não é monetizado com o YouTube, pelo YouTube ainda, e a forma que você tem de me ajudar é simplesmente se inscrevendo e compartilhando. Então, conto com a sua ajuda, com a sua colaboração para eu continuar dando prosseguimento, botando o projeto para frente.